Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Que alegria estarmos aqui hoje para dizer a você que o nome de Jesus é poderoso, que o nome de Jesus é grandioso e quando nós recorremos a Ele, Deus se faz presente em nossas vidas. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos vocês aqui. Estamos ao vivo aqui na TV Shalom BMC Channel, ao vivo com o programa A Palavra da Cruz, programa que tem como objetivo ministrar a sua vida, a Palavra da Cruz. A palavra que gera vida, que gera fé e que gera nos nossos corações milagres de Deus nas nossas vidas. Que alegria! O meu nome é Pastor Saulo Nunes. Estamos aqui no dia 21 de abril, dia, feriado nacional, dia do Tiradentes. E hoje nós estamos aqui nessa manhã, término de manhã, comecinho de tarde, e estamos aqui louvando a Deus pela sua vida, louvando a Deus por você estar aqui comigo nessa manhã, em nome de Jesus. E hoje, irmãos, nós vamos hoje meditar na palavra do Senhor. Todas as terças-feiras, às 11h30, nós estaremos aqui, assim que Deus o permitir, e nós estaremos meditando na palavra do Senhor, porque hoje, como é urgente, como é necessário nós meditarmos nessa palavra, como é necessário nós aprendermos nessa palavra. Existe uma sede que o mundo tem, que as pessoas estão tendo, que é a sede e fome espiritual. E só quem consegue saciar nossa sede, saciar nossa fome é Jesus. E é através das suas palavras, amém? Vamos orar, irmãos? Eu quero orar nessa manhã por você. E depois eu quero estar compartilhando com você um texto da palavra de Deus. Então vamos lá. Senhor, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui diante da Tua presença, diante da Tua glória, aonde nós podemos Te louvar, Senhor querido, e bendizer o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor querido, por nós estarmos aqui nessa manhã, Te louvando, Pai, e Te agradecendo por mais um dia, Pai. Eu não sei, Senhor, o que esse meu irmão, o que essa minha irmã está passando nesse exato momento. Mas hoje o Senhor vai colocar nas nossas vidas, vai mostrar na nossa vida segredos, princípios que se tem na sua palavra. Nos ajuda, Senhor querido, a entender o que está por trás dessas letras. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus. Hoje o nosso tema é a lógica do reino de Deus. Qual é a lógica que você está vivendo? Você está vivendo a lógica do reino? Ou está vivendo a lógica humana? Existem duas lógicas. A lógica humana, que se prende às circunstâncias, que se prende a situações, que se prende aos fatos, às notícias. Dá para você perceber, que essa lógica ela é muito limitada. E existe uma outra lógica, que é a lógica do reino de Deus. E hoje eu quero mostrar para você, através da palavra de Deus, que nós temos que viver não pela lógica humana, mas pela lógica do reino de Deus. Qual é a lógica, que você vive? Qual é a lógica que você pensa quando vem a dificuldade, quando vem as tribulações, as angústias, o sofrimento? Aonde você se apega, aonde você corre quando essas coisas acontecem? Então vamos lá, eu quero compartilhar com você Evangelho de João, capítulo 6. Olha que texto, irmãos. Esse texto é maravilhoso. Capítulo 6, verso 1 em diante, que diz assim:
E que depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que era de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estavam próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele. Ele disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não me bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram, pois, os homens em número de quase 5.000. Amém? Esse é o texto. João capítulo 6, verso 1 até o verso 10. É o texto que nós lemos. Esse evento na qual a Bíblia chama de a multiplicação dos pães e peixes. É um milagre tão extraordinário, meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo, minha amiga, que, olha só, esse milagre ele está registrado. É o único milagre que está registrado nos 4 evangelhos. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia: Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e Evangelho de João, esse que na qual nós lemos. 4 evangelhos. Cada um foi escrito com um propósito, com um público, né? Mateus, ele escreveu para os judeus. O Marcos escreveu para os romanos. Lucas escreveu o seu evangelho para um homem chamado Teófilo. E João, né, que é o último evangelho escrito cronologicamente, ele foi escrito para a igreja, né? Para a igreja. Então, os 4 evangelhos contam essa história, para os irmãos perceberem o impacto que isso causou na vida de quem testemunhou esse fato. Pelo menos, né, Mateus e João testemunharam esses fatos. E é muito interessante que nesse texto em questão, Jesus ele estava vivendo o mais alto grau da sua vida, do seu ministério. As pessoas estavam indo a Jesus. Conforme informações dos outros evangelhos, Jesus ele foi para esse lugar, que era um lugar ermo, afastado, né, das cidades. Era um lugar bem afastado, porque Jesus queria orar. Jesus é muito interessante, né, irmãos? Jesus ele sempre tinha essa necessidade de orar, de buscar a presença de Deus enquanto esteve aqui na terra. E ele viu que uma grande multidão seguia, porque ele fazia muitos sinais, operava, curava, né, ensinava e pregava a palavra de Deus. Então uma grande multidão foi até Jesus. E Jesus, vendo aquela grande multidão, é muito interessante que ele vendo, né, aquela multidão, ele chama Filipe, que era um dos discípulos, um dos apóstolos. E ele pergunta para Filipe: Filipe, onde compraremos esses pães para dar a essa multidão? Ele disse isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus estava, né, querendo
ver qual era a lógica que os discípulos tinham. E olha, irmãos, que esses discípulos já estavam numa boa caminhada com Jesus. Eu fico imaginando quantas coisas lindas esses discípulos, os apóstolos testemunharam. Até mesmo o evangelho de João, ele termina o seu evangelho lá no final, dizendo que se fosse registrado tudo o que Jesus fez, não caberia páginas de livro para registrar tudo que Jesus fez. Então, o que nós temos nos evangelhos é apenas uma amostra de tudo que Jesus fez. Jesus fez, né, coisas extraordinárias, que nós não temos nenhuma ideia do quanto de extraordinário que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra. E é muito interessante que agora Jesus está testando os seus discípulos para ver qual é a lógica que os discípulos estão tendo. E, surpreendentemente, os discípulos ainda não mudaram a sua lógica. Os discípulos ainda estavam na lógica humana. O que é lógica humana, irmãos? A lógica humana é o seguinte: é quando você enxerga a sua vida, é quando você enxerga em sua volta e você determina e pondera com uma lógica da sua inteligência. Então, por exemplo, numa situação dessa, Filipe, ele usou a lógica humana. Porque o que Filipe disse? Senhor, nem 200 dinheiro daria para alimentar essa multidão. Se nós tivéssemos esse dinheiro, primeira impossibilidade, aonde é que nós compraríamos pão? Segunda impossibilidade, quem é que teria bastante pão para vender? Uma grande multidão, sem planejamento. Terceiro, se fosse possível ter pão para alimentar aquela multidão, cada um comeria um pouco. Não satisfaria a fome daquela multidão, que só de homens era quase 5.000. Naquela época, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, as contagens não era contagem que nem a nossa, né? Hoje nós temos o IBGE, que conta, né? Faz as contas, quantas pessoas habitam na casa. Na época de Jesus, a contagem era só com homens acima de 30 anos. Então, de homens e mulheres e crianças, provavelmente teria aí mais ou menos umas 15.000, 18.000 pessoas. Então, olha só, a impossibilidade da lógica humana. E quem sabe, irmãos, você tem vivido até hoje com essa lógica. E tem mais ainda, a história continua. Que um dos seus discípulos, André, disse: eis aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto para tantos? O que é isto para tantos? Lógica humana. Tem um rapaz aqui que se ofereceu, né? Esse rapaz se ofereceu, esse menino tem um lanche, 5 pães e 2 peixes. O que é isto para a grande multidão? Então, irmãos, olha só que coisa interessante. Lógica humana. E todas as vezes que nós usamos a nossa lógica humana, nós sofremos. Nós ficamos preocupados, nós ficamos ansiosos, nós ficamos inquietos por um monte de coisa que pode acontecer nas nossas vidas. Porque a nossa vida é como um mar, não é mesmo? O mar está tranquilo e calmo, mas sem perceber, o mar fica revolto. Há uma tempestade, né, nas nossas vidas. E o que fazer quando vem a tempestade? Qual é a lógica que eu tenho que usar? Essa é a primeira lógica que a maioria das pessoas usam, que é a lógica humana. Mas existe uma segunda lógica, e é essa lógica que nós vamos trabalhar daqui para frente, que é a lógica do reino de Deus, que é a lógica
do reino de Deus. E nessa história toda, nesse cenário todo, o menino tinha essa lógica. Nem os discípulos que andavam com Jesus tinha essa lógica. Mas um discípulo, um menino, tinha a lógica do reino de Deus. Esse menino, primeiramente, que me chama a atenção, era precavido. Esse menino era uma pessoa preparada. Por quê? Porque ele foi até Jesus. E diferente da multidão, ele levou o seu lanche. Ele preparou uma comida que para uma pessoa era uma boa alimentação. 5 pães e 2 peixes. Né? Então ele foi pensando já, no mínimo aqui, em 3 refeições. Em 3 refeições. E quando ele viu, e talvez, creio eu, que ele testemunhou esse diálogo com Jesus, com os seus discípulos, ele estava próximo entre Jesus e os seus discípulos, ele teve uma lógica diferente dos discípulos. Ele teve uma lógica diferente de todo mundo. E essa lógica que ele teve foi o seguinte: olha, eu não sei, os discípulos estão falando que não tem jeito, mas eu penso que Jesus pode fazer alguma coisa com o que eu tenho. E o que eu tenho? 5 pães e 2 peixes. O que eu tenho? 5 pães e 2 peixes. É o que eu tenho. Então Jesus, ao ver a atitude daquele menino, eu acho muito lindo, que Jesus, ele não discute. Jesus, ele não coloca, ele não prolonga o assunto. Quando ele recebe, ou quando ele vê o que o menino tem, ele manda todos os homens se assentar, em grupos. E ele dá graças a Deus, quando vai partir o pão. Então, quais são as lições que nós podemos aprender com esse menino? Para que nós possamos criar na nossa vida a lógica do reino de Deus. A primeira lição é que no reino de Deus, a prosperidade não é medida pelo que você tem, mas é pelo que você está disposto a entregar. Essa é a primeira lição. Vou repetir. No reino de Deus, a prosperidade não é medida pelo que você tem, mas é pelo que você está disposto a dar. Talvez os discípulos tinham um pão, tinham um alimento escondido ali. É uma conjectura, não sei. Muitos homens ali, daquela multidão, tinham alimento. Mas, daquela multidão e dos discípulos, a pessoa mais próspera era aquele menino. Porque aquele menino olhou para os seus 5 pães e 2 peixes. E ele não pensou assim como a maioria pensa. Não, mas se eu dar, eu vou ficar com fome. Não. O que ele fez? Jesus, André, vem aqui, André. Eu dou o meu lanche para Jesus. Pelo menos Jesus não vai passar fome. Isso, irmãos, é prosperidade. A prosperidade bíblica não é aquilo, não é medida pelo que você tem, porque é assim que analisa a lógica humana. A lógica humana olha para mim e vê o quanto que eu tenho na conta, o quanto que eu tenho de seguidores, qual é o meu carro, aonde eu moro, qual é o tamanho da minha casa. Tudo isso, irmãos, nós somos medidos por isso. E a pior coisa que tem, que é uma coisa que há na nossa sociedade, é nós compararmos. Existe uma tragédia muito grande que acontece nas nossas vidas, de comparar a minha vida com a vida dos outros. Comparar a sua vida com a vida dos outros. Irmão, não faça isso. Preste atenção, na lógica do reino de Deus, você não é medido pelo que você tem. Você é medido
A prosperidade, ela é a medida do quanto que você está disposto a dar. E eu não estou falando aqui somente reservado em dinheiro. Eu estou falando de tempo. Eu estou falando de vida. Eu estou falando de atitudes. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou comentando. É isso que eu quero que você entenda nesse dia 21 de abril, que é o dia de hoje. Que você entenda que a prosperidade que Deus vai dar na nossa vida não é uma prosperidade que eu tenho que guardar para mim, guardar num celeiro e ficar lá para eu ficar vendo. Não, eu tenho que ter um coração generoso. Eu tenho que ter um coração compartilhador. Eu não posso ser rio. Eu não posso ser uma lagoa. Que a lagoa, a água fica ali. Eu tenho que ser um canal. O que é um canal? O canal é onde a água passa. É isso que eu e você nós temos que ser. As pessoas mais prósperas que eu conheço, e que você também pode atestar isso, são pessoas que têm um coração generoso. Um coração disposto a dar, a se doar. Então, no reino de Deus, na lógica do reino de Deus, a prosperidade não é medida pelo que você tem, mas é pelo que você está disposto a entregar. A bênção não vem da quantidade, mas da disposição em entregar. Deus não quer o muito que você não tem, mas o pouco com fé que você oferece. Talvez você não tenha muito, mas Deus não quer o muito. Deus quer aquilo que você oferece. O que você tem oferecido para Deus, irmão? Minha irmã, meu amigo, minha amiga. O que você tem oferecido a Deus da sua vida até hoje? Não adianta falar, eu amo Deus, se você não tem uma vida de entrega. Não adianta você falar, eu creio em Deus, se você não guarda os seus mandamentos. Não adianta, irmão. Você está se auto-enganando. Você está se auto-iludindo. Então essa é a primeira lição. Que no reino de Deus a prosperidade não é medida pelo que você tem, mas pelo que você está disposto a dar, que nesse menino. Segundo, a lógica de Deus não é de barganha, mas de semente. A lógica do reino de Deus não é barganha. Porque existem muitas pessoas hoje, e isso nós temos visto até na mídia, né? Infelizmente, em muitos programas nós estamos vendo isso, que as pessoas estão ensinando um ensinamento muito errado. O que você entregar para Deus, né? Uma barganha. Dê uma oferta que Deus vai te abençoar. Dê o dízimo que Deus vai te abençoar. Vai na igreja que Deus vai te abençoar. Não é isso, irmãos. Porque, irmãos, as nossas obras são insuficientes para Deus. Deus não se encanta com as nossas obras. Deus não se sente, vamos dizer assim, Deus não fica feliz com quantas vezes eu oro, com quantas vezes eu vou na igreja, não. Deus, ele se sente, e Deus, ele só se agrada de mim se eu tiver um coração disposto a ouvi-lo. Um coração quebrantado. Um coração puro diante dele. Só quem tem um coração puro, irmão, é que vai ver Deus. É que vai pisar no seu monte. Então, na lógica do reino de Deus, a nossa relação com Deus não é uma relação de débito e crédito. Ah, se eu fizer isso eu vou ter crédito com Deus. Não. Tem gente que ora assim, se eu tenho crédito com Deus, irmão, se é por você, só por você e eu, nós não temos crédito com Deus. Mas se nós orarmos em nome de Jesus, aí sim você vai ter crédito. Porque é Jesus que se fez pecador por mim e por você.
Ele pagou a nossa dívida, aleluia. E é por isso que eu e você podemos dizer que nós temos crédito com Deus, mas não é pelos nossos esforços. Não, 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 não. É pela graça do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode pensar nisso, né? Então, na lógica do reino de Deus, não é barganha, mas semente. Tudo que nós fazemos é uma semente. A oração é uma semente. Leitura da palavra de Deus é uma semente. A oferta que eu dou na igreja é uma semente. O dízimo de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida é uma semente. Tudo, irmãos, é uma semente. E é interessante a lógica da semente. Sabe por quê, irmãos? A lógica da semente é o seguinte: quando você planta uma semente, quando você planta a semente não gera um fruto. A semente, ela gera vários frutos. Se você, por exemplo, plantar uma semente de feijão, quantos feijões essa semente vai gerar? É incalculável. Qualquer semente, quando você planta e ela vai gerar o fruto lá na frente, ela é incalculável. Por que ela é incalculável? Porque não tem como contar. Não tem como contar quantas sementes, quantos frutos essa semente vai gerar. E assim é a lógica do reino de Deus. Quando eu semeio, né? Quando eu semeio, há uma colheita. Há uma colheita. E é automático. Se você semeou, cuidou da terra, né? A terra boa, a semente vai vingar. É automático. O reino de Deus é assim, irmãos. Tudo que você planta no reino, você vai colher. E vai colher muito, né? Por isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 9, aquele que pouco semeia, pouco colhe, mas aquele que muito semear vai gerar uma grande colheita. E a minha pergunta é: o que você anda semeando na sua vida? Se a lógica do reino de Deus é uma semente, então o que você anda semeando? Há pessoas que dizem assim: esse ano, estamos em abril, né? Mas tem gente que quando vira o ano fala assim: esse ano é o ano da colheita. Irmão, toma cuidado com isso, irmão. Toma cuidado. Por que tomar cuidado com o ano da colheita? Porque o que você anda semeando? Às vezes a pessoa anda semeando contenda entre os irmãos, na família. Às vezes as pessoas andam semeando invejas, ciúmes, sentimentos ruins. O que você espera de colher quando a pessoa planta uma coisa dessa? Entende? Então, antes de você pensar no ano da colheita, você tem que pensar no ano da semeadura. Não, esse ano eu vou semear. Vou semear conhecimento na minha vida, vou semear amor, vou semear generosidade, vou semear coisas boas na vida dos outros. Por mais que os outros não vão me dizer o obrigado, por mais que as outras pessoas não vão reconhecer, mas eu sei que tem um Deus, o nosso Deus, o Deus Pai, reconhece. Nosso trabalho não é em vão do Senhor. Então esse é o segundo conselho, a segunda lição, que a lógica do reino não é barganha, mas é de semente. O que você anda semeando? Terceira lição. O que você retém, fica com você. O que você coloca nas mãos de Jesus, Ele multiplica. Vou repetir. Terceira lição da lógica do reino de Deus. O que você retém, fica com você. Mas quando você coloca isso nas mãos de Jesus, Ele multiplica. É o que aconteceu aqui. Esse menino poderia muito bem falar assim: não, ninguém vai tocar no meu lanche. Ninguém vai tocar na minha lancheira, é a minha comida.
Eles que se virem. Jesus se vira. Não, mas olha só o que ele fez, irmãos. Ele não reteve. Ele colocou o seu alimento nas mãos de Jesus. E o que Jesus fez com os alimentos dele? Ele multiplicou. O milagre só acontece na nossa vida, irmãos, quando há entrega. Quando há uma atitude de fé. Eu vejo muita gente procurando o milagre, eu vejo muita gente atrás do milagre, mas as pessoas não entendem que a lógica do reino de Deus é que se você não entregar aquilo que você está retendo, não irá ter sementeira na sua vida, não há ter multiplicação na sua vida. Imagina que eu tenho a semente aqui e coloco essa semente no meu bolso. Eu estou retendo, ela está aqui no meu bolso. Então, se eu retenho essa semente no meu bolso, ela não vai multiplicar no meu bolso. Não vai. Agora, se eu pegar essa semente e colocar essa semente na terra, meu irmão, se prepare, porque essa semente, ela vai desenvolver, ela vai crescer e ela vai multiplicar. Aleluia. Ela vai multiplicar. Então, meus irmãos, tudo que você retém, fica com você. Mas quando você coloca essas sementes nas mãos de Jesus, meu irmão, multiplica. Vai multiplicando. Essa é a terceira lição. O que você guarda com medo nunca frutificará. Então entregue. Entregue a sua vida a Deus. Já começa hoje. Hoje, é hoje. Entregue a sua vida a Deus. Renuncie os seus pecados. Renuncie o seu ego. E diga: Senhor, toma conta da minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti. Aleluia. Eu entrego os meus pensamentos, eu entrego o meu coração a Ti. Irmão, quando a gente entrega para Jesus, Ele multiplica. Glória a Deus. Quarta lição. No reino de Deus, você não imagina, na lógica do reino de Deus, você não imagina o impacto da sua semente. Ninguém imaginaria o que Jesus iria fazer naquele exato momento. Nem o próprio menino. Ninguém chegou para o menino e falou assim: menino, entrega que Jesus vai multiplicar. Não, ele entregou. Ele não sabia o que Jesus ia fazer. Mas com certeza, irmãos, ele foi impactado com aquilo que Jesus fez naquele dia. Imagine a cena. Ele entrega o seu lanche para Jesus. Aí Jesus manda todo mundo se assentar. E é interessante, né, irmãos? Que existe uma coisa, um detalhe muito importante nesse texto, que é a organização. Deus não opera. Então, escute bem o que eu estou falando. Deus não opera na desorganização. Deus não opera na bagunça. Se você deseja que Deus opere na sua vida, tenha como um primeiro passo: eu quero organizar minha vida. Por exemplo, Senhor, eu estou passando por uma crise financeira. Estou sem dinheiro, Senhor, não tenho dinheiro nenhum. Aí, a gente espera, ora a Deus por um milagre, né? Senhor, manda um milagre para mim. Mas olha só, irmãos. O primeiro ponto que você tem que fazer, depois que você orar, é dizer: peraí, mas deixa eu ver o quanto que eu estou devendo. Você sabe quanto? Você que está em crise, você sabe o quanto que você está devendo? Qual é o montante da sua dívida? Porque tem gente que entra nesse desespero e, não, na verdade, eles não querem a solução, eles querem o analgésico, né? Eles querem
uma coisa para resolver o aqui e o agora, mas a situação eles não querem resolver. E é assim, irmãos, que muitos têm vivido, né? Muitos têm vivido, não conhecem a real situação na sua vida. Isso, irmãos, requer, para que nós possamos requerer, né, de Deus, primeira coisa, nós temos que fazer a nossa parte. Olha só, na lógica do reino de Deus, é o seguinte, você tem que fazer a sua parte. E olha só, Jesus manda todo mundo se assentar em grupos. Jesus não fala assim, ó, tem pão aqui, aí vai todo mundo correndo, desesperado, porque quer ver o pão, quer comer o pão. Não, ele manda todo mundo se assentar. Ele manda todo mundo se assentar, aí ele pega o pão, dá graças a Deus e começa. Imagina a cena, repartir. Vai repartindo, aí vem o primeiro cesto, e ele enche o cesto. Aí ele pede para o discípulo vem aqui, vai lá, entrega para aquele lado lá. Aí o discípulo vai lá. Aí vai, repartindo o pão e o peixe. Segundo cesto, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Irmãos, olha só o impacto que teve naquele dia. Jesus, com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou toda aquela multidão. Toda aquela multidão. E todo mundo diz a Bíblia, diz o texto aqui da Bíblia, irmãos, que todo mundo saiu saciado. Ninguém comeu pão e ficou com vazio no estômago. Ninguém comeu pão e ficou com fome. Todo mundo ali, todos, saíram dali saciados. O que eu quero que você entenda hoje, irmãos, é que quando nós semeamos no reino de Deus, você não tem ideia do impacto que essa semente vai causar na vida das pessoas. O que eu estou fazendo aqui hoje é uma sementeira. Hoje eu estou aqui sendo instrumento de Deus na sua vida para que você possa entender. Imagine a cena, imagine uma situação, um pai de família, e esse pai está numa situação muito difícil. Ele olha a geladeira, não tem nada na geladeira, ele olha no armário, não tem nada no armário, e alguém chega para ele e fala assim, e ele está desempregado, e ele chega, e os filhos dele, papai, o que nós vamos comer hoje? Então ele entra em desespero. Aí ele ora dizendo, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Envia alimento, Senhor. Eu não sei o que eu faço. Hoje é feriado. Não sei o que eu faço. Aí, no outro lado da cidade, imagine você. Imagina 2 dias antes. Você vai para o culto. E nesse culto, é o culto das primícias. Culto da assistência social, né? Aí você olha lá no seu armário, tem um pacote de feijão, bonito, lindo, maravilhoso. Aí você diz, hoje eu vou semear, vou pegar esse pacote de feijão e vou levar para a igreja. Vou semear esse pacote de feijão na igreja. E é muito interessante, irmãos. Você vai lá, coloca esse pacote de feijão na mesa, o outro leva um pacote de açúcar, o outro leva um pacote de arroz, o outro leva um pacote de bolacha, e assim vai. Aí o diácono ou a diaconisa, né, monta a cesta. E aí, alguém conhece esse pai da família e congrega naquela igreja. Ele chega, olha, tem um vizinho meu que ele está passando necessidade. Eu posso pegar uma cesta e levar para ele? Aí o líder da assistência social fala, não, pode levar. Aí pega a cesta. Aí ele faz, aí lembra, volta. Aí ele ora, tá orando, daqui a pouco alguém bate palma. Ô fulano, tem uma bênção para você aqui, ó. Uma cesta básica para você. Olha o impacto, irmãos.
Você já imaginou o impacto que você pode causar na vida das pessoas se você for generoso? E quando eu falo de generosidade, eu não estou falando apenas monetariamente. Eu não estou falando apenas na área financeira. Eu estou falando da sua vida. Se você é voluntário, por exemplo, em uma ação social, se você é voluntário, por exemplo, em um evento da igreja, eu estou falando disso, dessa disposição de entrega. Isso é uma semente. E você não tem ideia do impacto que isso causa na vida das pessoas que precisam. E eu não estou falando para você fazer isso para você se vangloriar. Porque quem se vangloria daquilo que faz, já recebeu seu pagamento. Já recebeu sua colheita. Que é a vanglória. Não, eu estou falando para você fazer isso de coração, de uma motivação correta. Que é o seguinte: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser um canal, um instrumento de bênção de Ti para aquela pessoa que precisa de Ti. Um abraço, uma palavra de conforto, uma palavra de apoio. É isso que eu estou falando. Não só monetariamente. Também podemos incluir a questão monetária, a questão do dinheiro. É muito importante. É muito importante nós sermos generosos. Não deixar que o dinheiro nos domine. Não deixar que o dinheiro atrapalhe a nossa vida com Deus. Nós não devemos ser servos do dinheiro. Tem muita gente que é servo, é escravo do dinheiro. Por isso que tem a mão fechada. Por isso que fica discutindo. Por isso que fica se justificando, dizendo que não concorda com isso, não concorda com aquilo. Se você não concorda, isso é prerrogativa sua. Mas se você quiser viver a lógica do reino de Deus, eu e você, nós temos que ter um coração generoso. Um coração aberto, para que Deus possa operar. Aleluia. Para que Deus possa fluir. Então, no reino de Deus, você não imagina o impacto que você pode fazer na vida de uma pessoa quando você semeia. E por último, tudo que você semeia volta para você. A medida da sua generosidade define o tamanho da sua colheita. Ai, que coisa linda, né? E olha só, esse texto é tão interessante que Jesus manda recolher os cestos. Quando estavam saciados, Jesus fala aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Ou seja, Jesus, olha só, o senso de organização de Jesus, irmãos. Ele organiza, ó, cada um senta em grupos, em famílias. Calma, vocês vão receber seus alimentos. Todo mundo fica saciado e depois, agora, qual que é a ordem de Jesus? Agora recolham, para que nada se perca. E eles recolheram e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram os que haviam comido. Alcofas, ou cestos. Sobrou, irmãos, 12 cestos. E eu tenho certeza, irmão, que aquele menino, ele não comeu só 5 pães e 2 peixes. Ele comeu muito mais. Por quê, irmãos? Porque tudo que você semeia, volta para você. Então, se eu semeio amor, o que eu vou colher? Amor. Se eu semeio reconciliação, o que eu vou colher? Reconciliação. Se eu semeio misericórdia, o que eu vou colher? Misericórdia. Se eu semeio contenda, o que vai ter na minha vida? Se eu semeio, né, fofoca, fico fazendo fofoca na vida dos outros, o que eu vou colher, irmãos?
se eu semeio, né, um sentimento de inveja, o que eu vou colher? É isso que eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A questão não está naquilo que você tem. A questão está naquilo que você está semeando. Porque eu só dou aquilo que eu tenho. E às vezes, irmãos, a nossa colheita não vem da mesma pessoa na qual eu estou dando. Ou no mesmo lugar aonde eu estou oferecendo. A minha colheita vem de outros. A minha colheita vem de outras pessoas. Deus usa sempre as outras pessoas para nos abençoar. Outros lugares. Lugares inimagináveis. Então eu quero, irmãos, que você hoje, nessa noite, nesse dia, nesse lugar, aonde você está, onde você estiver me assistindo, o programa vai estar gravado, então você pode me assistir a qualquer horário do seu dia. Eu não sei qual é o horário que você está me vendo, mas eu quero dizer para você o seguinte: o que você anda semeando. Essa é a lógica do reino de Deus. A lógica do reino, ela é simples, mas poderosa. Deus multiplica o que é entregue. Aprenda a viver com as mãos abertas, coração generoso e fé no poder de Deus. Como é, pastor? Como é que eu vou viver a lógica do reino de Deus? Primeiro, tendo mãos abertas, coração generoso e confie, aleluia, no poder de Deus. Confie na manifestação de Deus na sua vida. E é isso que eu quero que você entenda nesse dia. Que quando nós vivemos a lógica do reino, nós vivemos a melhor vida que nós poderíamos viver. Quando vem a preocupação, quando vem a inquietação, quando vem a angústia na nossa vida, nós dizemos: Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude a entender. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós estamos diante de Ti. Nós estamos diante, Senhor querido, da Tua presença. E nós sabemos, ó Pai querido, que o Senhor é bom. E que a Sua bondade e misericórdia dura para sempre. E hoje, Senhor, nesse dia, o Senhor nos ensinou a ser bondosos. O Senhor nos ensinou hoje a viver uma lógica diferente da maioria das pessoas. Enquanto muitos vivem uma lógica humana, falível, limitada, na qual se limita com as circunstâncias, na qual tem medo das coisas, medo daquilo que pode acontecer. Nós estamos aqui, Senhor, para dizer que nós chamamos, que nós bendizemos o Teu nome. Ensina-nos, Senhor, a viver na Tua lógica. Ensina-nos, Senhor, a viver a lógica do reino. E que nós possamos ter um coração generoso, um coração aberto para Ti, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe essa semana que você está tendo. E viva a lógica do reino de Deus. Em nome de Jesus. Não perca. Todas as terças-feiras aqui na TV Shalom. BMC Channel. Nós estamos aqui toda terça-feira para dizer para você que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder, é poder, é poder de Deus nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima semana com mais um programa, A Palavra da Cruz.